Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Pada Figueiredo. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sol aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ontem o tempo fechou, a gente achou que ia chover. Quarta-feira, 16 de outubro de 2019, prazer voltar a falar com vocês ao vivo, comentando sempre o destaque do noticiário econômico do dia. E antes da gente ir ao tema do dia, pedir como sempre, se vocês estiverem nos assistindo no vídeo, curtir e compartilhar, oferecer a opção além da live do Facebook, ao vivo, a gente também transmite pelo nosso site, né? O stream do site, o www.tlwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio parceiros, como Rádio.net, vocês podem baixar no Play Store, como é claro, o nosso aplicativo para Android, para smartphones Android, também lá na Play Store, e ele é compatível com tablet e Smart TV. Então você ainda tem a opção de nos ouvir pela Smart TV, um procedimento igualzinho você faz com o smartphone. Antônio, é contigo. Vamos aí ao destaque do dia. Já está conosco o jornalista, nosso amigo lá de Santa Maria, o Rodrigo Barinecheia. Um grande abraço para o Rodrigo. Abraço, Rodrigo, abraço a todos. Pedir também, quem estiver nos ouvindo, para deixar um recadinho, dar um bom dia, boa tarde, né? Deixar um alô para a gente saudar aqui no Facebook. Então, Servidores ganham o dobro que trabalhador no setor privado, diz Banco Mundial. Em resposta, a categoria apresenta na Câmara estudo com dados contrários. Por gentileza, Almir. Então, Antônio, parece que há uma unanimidade da classe política brasileira e do alto empresariado de que a próxima etapa do ajuste neoliberal vai ser em cima da reforma administrativa. Já compreendem eles que a reforma da Previdência está no papo, já está se encaminhando a votação em segundo turno do Senado, apesar da bateção de cabeça por parte da maioria daquela casa legislativa, o escândalo envolvendo os laranjas do PSL e as contas, inclusive do próprio presidente da então candidatura do presidente da República, mas o ajuste neoliberal, segundo eles, tem que prosseguir, mesmo com 9 meses de ajuste, já com Bolsonaro e os 2 anos de Temer e mais 1 ano e meio do segundo mandato da presidente Dilma até ser impeachmentada. Nós estamos aí passando desde 2015 um forte ajuste neoliberal, cada vez mais se radicalizando e sem produzir nenhum tipo de resultado, muito pelo pior, resultado positivo, porque os resultados negativos a gente ainda vendo, né? Então, na cabeça desse conluio que envolve boa parte do empresariado, o alto empresariado, suas entidades de representação e a classe política, a maioria da classe política, o entendimento agora é que é preciso fazer um ajuste em cima dos servidores públicos. O servidor público no país, nos últimos 25 anos, 30 anos, é taxado como um grande inimigo, como Marajá, né? Palavras do então ex-presidente Fernando Collor de Mello, que inclusive fez campanha política em torno disso, mesmo depois se provando que ele era um grande corrupto. Então, os servidores públicos são ditos como zebras gordas, como agora falou o ministro da Educação, atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, e que é preciso ser abatido, como se fosse um animal do safari, né? O que é uma imagem, uma parábola bem ilustrativa do perfil que ocupa os altos postos da administração pública brasileira no governo Bolsonaro. Uma visão colonialista, uma visão que não entende, ao meu ver, não entende nada de economia, não entende nada de serviço público. E a nova etapa, na cabeça deles, a reforma administrativa, no fundo, de administrativa não tem nada e de reforma muito menos.
O que eles pretendem fazer é atacar os direitos históricos dos servidores públicos, especialmente os federais, diretamente, e aí por extensão os estaduais e municipais, tirando, inclusive, algumas prerrogativas dos servidores públicos, como estabilidade, que não é um privilégio, é uma necessidade até para evitar corrupção, evitar perseguições políticas por parte dos gestores e políticos eleitos sobre o servidor público. E na cabeça deles não, né? Então, a estabilidade, que lembrando que muito antigamente os trabalhadores da iniciativa privada também tinham, e ela foi substituída pela implantação do FGTS, coisa que o servidor público não tem o FGTS nem a multa rescisória sobre o FGTS, também não tem uma série de outros direitos. Por outro lado, ele tem essa prerrogativa, que não é um direito, nem mesmo um direito, é uma necessidade do Estado, que é a estabilidade. E também uma outra questão, que hoje na administração pública federal, os servidores públicos têm várias carreiras, né? E isso não é uma culpa do servidor, nem foi uma luta dos servidores públicos. Acabou acontecendo por parte dos governos, que foi separando as camadas dos servidores públicos, dando direitos mais a uns do que a outros, criando uma pseudo-definição, que é a tal carreira típica do Estado, que são carreiras que não teriam, entre aspas, equivalentes na iniciativa privada, ou que não poderiam passar por nenhuma forma de terceirização ou de privatização. E nessa ofensiva contra os servidores públicos, estão sendo levantados dados. E como há pouca disponibilidade de dados, pesquisa aprofundada, que legitime uma abordagem neoliberal sobre o conjunto dos trabalhadores de serviço público, o que a classe política e o governo Bolsonaro fez foi lançar a mão de uma pesquisa do Banco Mundial, que é uma organização internacional multilateral, que é uma verdadeira representante dos grandes interesses do capital internacional sobre as economias, especialmente as economias emergentes, as economias subdesenvolvidas. E nesse estudo do Banco Mundial, se aplica um conceito de que, equivocado, comparando diretamente o conjunto dos servidores públicos com o conjunto da classe trabalhadora do país, comparando salário, e pegando essa mesma comparação com os países da OCDE, que é aquele grupo de países que o Brasil está pleiteando participar, que é um clube de países ricos, na qual não é um clube de comércio internacional, é apenas um grupo que os países procuram uniformizar políticas e procedimentos, políticas econômicas e procedimentos, não tem juntar nenhuma grande vantagem, mas esse grupo de países, que reúne geralmente os países mais ricos, agrupamento de países que reúnem os países mais ricos, foi utilizado como parâmetro nessa comparação. Então, no caso brasileiro, os trabalhadores da iniciativa privada ganham realmente muito mais, os trabalhadores de serviço público, vis-à-vis, quando você compara o mesmo cargo ou equivalente entre o serviço público e a iniciativa privada, realmente o serviço público é muito maior, especialmente na entrada, porque às vezes na saída, quer dizer, no final de carreira, a diferenciação, em alguma medida, nem é tão grande ou não existe. E por que acontece isso? Porque o mercado de trabalho brasileiro é muito ruim, e isso não é levado em comparação. O mercado de trabalho no Brasil é muito ruim, os salários, as médias salariais são muito baixas, não pagam, inclusive, a formação profissional, né? O que a gente chama, em economia do trabalho, em sociologia do trabalho, da reprodução da força de trabalho, né? O salário, especialmente no caso, por exemplo, dos professores, né? Os professores não ser, o custo de formar um professor, ou do professor até se formar, pagar uma faculdade, estudar, ler, ter livros, continuar se capacitando ao longo da vida profissional, né, ter acesso à cultura para continuar
a cultura e ciência para poder ensinar, o custo disso, o salário não paga. Mas, apesar disso, quando você vai pegar em média, e foi isso que eles fizeram na pesquisa do Banco Mundial, eles pegaram todos os salários de todos os servidores públicos, somaram, fizeram uma média e compararam com a média da iniciativa privada. E é curioso que, em nenhum momento, eles fizeram um parâmetro na qual chamaram a atenção que a média salarial do Brasil é baixa. Porque aí que você compara com os países ricos, como Europa, Estados Unidos, Canadá, né, Japão, Austrália, a média salarial é muitíssimo maior que a brasileira. O engenheiro no Brasil ganha muito menos, 3 vezes menos, pelo menos, do que um engenheiro na Europa. Professor nem se fala, né? Professor na Europa ganha 10 vezes menos. E lá as diferenças salariais são menores, muito menores, comparado aqui no Brasil. Inclusive dentro da iniciativa privada, ou mesmo dentro do serviço público. Então, dentro do serviço público, há uma diferença salarial brutal. Nós temos realmente carreiras com grandes salários, em comparação a outros servidores públicos, que às vezes com tarefas equivalentes, mas de outras carreiras que recebem muito menos. Então, a título de comparação, pelo cálculo do próprio Banco Mundial, então não é um cálculo externo, a média dos servidores públicos, pelo menos a média salarial é 10 mil reais, né, coisa que mais da metade dos servidores públicos não recebe. Tá? Em compensação, juízes, magistrados recebem salários oficialmente de mais de 30 mil reais, quase 40, fora os penduricados. Né? Então tem juiz federal aí recebendo até mesmo 100 mil reais. Fora os assessores parlamentares, né? Fora os cargos em comissão, e esses sim são os altos salários da administração pública. Há realmente uma ou outra carreira com um salário muito maior, mas que não chega nem aos pés de juízes, magistrados, né? Auditores fiscais, pessoal, servidores do judiciário, algumas carreiras do judiciário, né? Mas não é o todo, né? Não é o todo. E a proposta de reforma administrativa, apesar de utilizar, pelo menos, o que está se vendo de projetos sendo tocado no Congresso Nacional, ou na Câmara, ou no Senado, até porque o governo ainda não apresentou sua proposta oficial, né? O Paulo Guedes, apesar de um discurso de bastante maldade, de falar muito mal dos servidores públicos, ele ainda não apresentou uma proposta. Paulo Guedes, ou mesmo as propostas na Câmara do Senado, utilizam um palavreado muito em termos de justiça, mas principalmente colocando os trabalhadores na iniciativa privada contra os trabalhadores de serviço público, né? Dizendo que os trabalhadores de serviço público são privilegiados e que você precisa combater privilégio. Mas, no fundo, o que eles pretendem fazer é o quê? É cortar dinheiro dos servidores públicos, tá? Sem atacar uma ou outra camada do serviço público que realmente pode ter privilégio. Eles não vão mexer nisso, com a desculpa que é direito adquirido, mas combater os privilégios eles não vão fazer. O que eles vão fazer é atacar direitos históricos dos servidores públicos, especialmente o servidor público com um salário menor, porque eles são mais frágeis politicamente, são mais fáceis de serem atacados, e também na tentativa de quê? De aumentar, de cortar o gasto público, para aí sim ampliar o gasto, para destinar esse gasto, que hoje é para pagar servidor público, e destinar ele para pagar dívida pública, que é dinheiro que é transferido para os banqueiros, que eles são os detentores dos títulos da dívida pública. Ou fazer aumento de gasto para emenda parlamentar, ou mesmo para aumentar verba de bancada, né, verba de gabinete de político do parlamento. Então, não é combate ao privilégio, não é melhorar o serviço público. Ontem, né, esse estudo do Banco Mundial foi feito no final da semana passada, e ontem já estava agendado já algumas semanas, mas por uma coincidência aconteceu
uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na qual as entidades da categoria dos servidores públicos, as várias entidades representando as várias carreiras, apresentaram dados contrários, justamente na tentativa de se antecipar à reforma administrativa e mostrar o quanto o discurso anti-servidor público é falacioso. Pegando, às vezes, os próprios dados dessas entidades internacionais, o próprio estudo do Banco Mundial, nas conclusões foi omissa, mas ao longo do estudo eles acabam sendo obrigados a apresentar que nos países da OCDE tem o dobro de servidores pelo total de população, enquanto no Brasil apenas menos de 12% da população, 12% dos trabalhadores trabalham no serviço público, ou na administração direta e autárquica, ou nas empresas públicas. Nesses países da OCDE, a média é 26%, enquanto no Brasil é 11%, 12%, 13%. Lá é 26% nos países da OCDE. Né? E alguns dos países da OCDE, quando você vai individualmente, em alguns casos, 40% dos trabalhadores trabalham no serviço público. É por isso que esses países têm serviço público de qualidade, enquanto no serviço público brasileiro é uma porcaria. E obrigando o servidor público a constrangimentos, a passar dificuldade no tratamento com o cidadão comum. É por isso que o cidadão comum, muitas vezes, fica com raiva do servidor público. Mas fica com raiva porque o servidor público está ali em muitas dificuldades, em precariedade, já perdeu a paciência, ou está sobrecarregado. Ou, em alguns casos, como o salário não compensa as dificuldades do trabalho, o servidor abandona postos de trabalho, né? Ou mesmo acaba ficando dos piores. Então, a gente realmente, em alguma medida, tem muito servidor público ruim, pessoas que já desistiram de querer trabalhar com qualidade, estão nem aí, com pouca empatia com os beneficiários da política pública, né? Com o cidadão comum. Por quê? Porque muitas vezes os melhores, as pessoas com boa vontade, acabam saindo pelo desânimo, pelas dificuldades. Mas isso o governo não pretende atacar. Muito pelo contrário, a própria proposta do Banco Mundial, que a grande imprensa encheu a boca para divulgar, propõe reduzir o número de servidores. Ele propõe deixar os servidores se aposentarem e a cada 10 servidores aposentados só contratar 9, inclusive por outros métodos que o concurso público. E o concurso público é outro meio, que é uma prerrogativa da sociedade sobre o servidor público para controlar, para que o político não coloque lá os puxa-sacos deles, né, no lugar de servidor qualificado. A gente pode até melhorar o método de seleção das provas, mas nunca acabar com o concurso público, como é a proposta que a reforma administrativa pode estar apresentando e aprovando. Né? Outra coisa é a necessidade imediata de repor o servidor público. Há uma profunda carência de mão de obra. Hoje, boa parte dos servidores públicos tem mais de 50 anos, tá? É uma média, uma população muito envelhecida, já adoentada, e é preciso renovar. Inclusive, a renovação permite não só melhorar o atendimento, né, atualizá-lo, como também melhorar até as contas da Previdência Social, né, porque são mais gente jovem trabalhando. Então, essas coisas todas é o que a gente precisa mudar com a reforma administrativa. Deveria. Mas como não vai ser, nós devemos combater justamente a reforma administrativa de Paulo Guedes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Bolsonaro. Tá? Por fim, nós temos que justamente mostrar os números, mostrando os números do serviço público, um dado importante, que ao contrário que é um inchaço do serviço público, tem muito pouco serviço público para o total de trabalhadores, ou mesmo para o total de cidadão, né, muito abaixo, inclusive das médias internacionais,
há uma outra questão, porque nos últimos 10, 15 anos, o peso do gasto com folha salarial de servidor caiu de pouco menos de 15% para um pouco menos de 8% do total do orçamento do governo federal. Então, não é o servidor público o responsável pelo o tal chato dos servidores públicos, o responsável pelo problema fiscal do Brasil. O problema fiscal do Brasil é a dívida pública, que consome quase metade do orçamento. Antônio, é contigo. Almir, dá tempo de responder uma pergunta aqui da jornalista Deise Alvarenga? Pois não, pode falar. Ela deu bom dia e fala assim: Almir, você sabe que a Assembleia do Paraná aprovou ontem proposta do governador Ratinho Júnior, que acaba com a licença-prêmio dos funcionários públicos daquele estado? Eles criaram no lugar uma licença-capacitação, cujo custo não terá a obrigatoriedade de ser paga pelo Estado. Qual a sua avaliação, Almir? É a pergunta da jornalista Deise Alvarenga. Queria agradecer a Deise, como sempre, convidar nossos amigos a fazerem perguntas para a gente, na medida do possível, vai respondendo, né? Então, só para concluir, Antônio, porque a gente já está com o tempo praticamente estourado, eu não sei o detalhe da proposta lá do Paraná, mas já no governo, já na União, né, na esfera federal, já acontece isso. Você já não tem licença-prêmio. A licença-prêmio é um mecanismo utilizado, inclusive, para os servidores se capacitarem, para os servidores se desestressarem, aumentarem a produtividade. Isso tem a ver, porque na iniciativa privada você tem outros mecanismos, inclusive a própria rotatividade da mão de obra, faz com que os trabalhadores, em alguma medida, acabem gozando de períodos fora do seu posto de trabalho. Então, as licenças prêmios vinham nesse bojo, inclusive porque, em alguma medida, você não bonifica os servidores públicos, como acontece na iniciativa privada, né? Que é o trabalhador, muitos anos na empresa, ele vai recebendo alguns bônus, alguns benefícios. Isso só acontece na iniciativa privada, então a licença-prêmio era utilizada como isso. O que a União já faz, que é a licença-capacitação, empurra para o servidor, ele tem que pedir, então não é automático, o órgão tem que aprovar, tá? A chefia tem que autorizar, em algumas vezes não autoriza, inclusive por má vontade ou porque você não pode despender daquele trabalhador, né, porque o volume de trabalho é tão grande, e esse trabalhador tem que pagar a capacitação e provar que teve a capacitação, né? Então, eu considero muito ruim uma perda do direito do trabalhador e uma perda, inclusive, também para a melhoria da eficácia e eficiência do serviço público. Mas é algo que já vem acontecendo em vários estados e há uma forte pressão, como eu disse, da alta burguesia, do alto empresariado brasileiro, também da maioria da classe política, para aprovar esse tipo de iniciativa, né? Porque é um entendimento que o servidor público tem privilégio. Há 30 anos que a grande imprensa, alimentada por dados truncados, falaciosos, né, por parte do alto empresariado e por parte da maioria da classe política, fica alimentando a população. Apesar disso, os dados de confiança e popularidade da população com relação ao servidor público, apesar dos ataques, são bons. Isso mostra que, apesar de tudo, né, muitas vezes, o segmento da sociedade que mais luta para manter o serviço público de qualidade, para atender a maioria da população, principalmente os mais pobres, são justamente os servidores públicos. Então, é por isso que mantém a confiança e é por isso que até hoje, apesar de várias propostas nefastas, os políticos não conseguiram aprovar grandes ataques. Mas nesse momento de muito alinhamento da classe política em aprovar as reformas neoliberais e também uma conjuntura econômica muito dura ao trabalhador, esse tipo de iniciativa, principalmente com a promessa que vai gerar emprego, que o governo vai economizar e vai permitir ele gastar com gastos sociais e com investimentos em infraestrutura, pode ganhar algum tipo de respaldo, né? Mas, óbvio, caberá aos servidores públicos organizados e à maioria da população, em mobilização, resistir a esse ataque, porque esse ataque
não melhora e não resolve o problema da crise brasileira. Muito pelo contrário. Até porque servidor público que recebe salário, salário é consumo. Consumo é demanda, demanda é faturamento, e empresas faturando, elas têm lucro, e elas percebendo que elas têm lucro, elas investem, elas contratam. Então é o contrário dos discursos do governo. Então até nessa lógica mesquinha do governo não funciona na prática. Então, novamente, o governo está tratando o câncer como se fosse uma pneumonia, né? Dando remédio errado, inclusive levando à morte da nossa economia. E a única linha de resistência a isso é a própria classe trabalhadora, porque ela é que sofre as consequências. Porque o alto empresariado, me desculpe, sempre sai no lucro, certo? Né? Todos os bancos aí estão tendo recorde nos lucros, grandes empresas estão tendo recorde nos lucros, enquanto a micro e pequena empresa, o trabalhador salariado, o trabalhador por conta própria, né, o agricultor familiar vem sofrendo muito nos últimos anos, dando seu sacrifício, entre aspas, enquanto os ricos continuam lucrando muito. Antônio, é contigo. Então, eu queria encerrar, né, o nosso tempo já estourou bastante, inclusive, pedir desculpa aí aos nossos ouvintes, e, como sempre, convidá-los a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre pelo www.tlwebradio.com, né, ou ouvir a gente pelos aplicativos, e, é claro, deixar aí um espaço para dúvidas, críticas e sugestões, que é o nosso e-mail economiafácil@gmail.com, economiafácil@gmail.com, e ou dar a opção também de deixar um recadinho nas nossas redes sociais, um comentário, que a gente depois tenta responder na medida do possível ao longo da programação. Amanhã a gente se encontra novamente, mais ou menos nesse horário, 8h30, 8h40, e amanhã à noite temos a Economia Fácil versão estendida, que eu quero discutir sobre reforma administrativa, ataque aos direitos dos servidores públicos, né? Tá aí o tema do nosso Economia é Fácil, de amanhã às 20 horas, às 8 da noite, desta quinta-feira, 17 de outubro. Antônio, é contigo aí no estúdio. Almir, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Antônio. Obrigado, meus amigos e minhas amigas. Até amanhã. Eu vou registrar aqui que pessoas que estavam acompanhando essa participação, como sempre brilhante, do nosso amigo economista Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil, versão reduzida, a Tereza Dornelles, lá dos Estados Unidos, o José Augusto Nunes, o Gessé Luiz, o Eduardo Filgueiras Carvalho, o Severino Macena, grande amigo, Alberto Sena, a Regina Selle e também o Davi da Silva. Vamos interromper a nossa transmissão aqui na página do Facebook. A gente segue nos aplicativos e também no nosso site clwebradio.com. Muito obrigado aí pela participação e a audiência. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.